Bom, a gente está aqui com o Sebastião hoje. Ele foi meu aluno, tive a honra de ser professor do Sebastião na mentoria, nos meus materiais. Uma outra oportunidade é de ser amigo dele, assim, pessoal. Antes de eu vir aqui para o Rio Grande do Sul, eu conheci ele, né? Então eu tive a honra de conhecer ele pessoalmente, antes dele nem imaginar, que eu acho que ele nem imaginava que ele faria concurso, né? E depois tive o prazer aí, essa honra de poder ajudar ele de alguma forma na trajetória. Sebastião, qual que foi o concurso que você passou? Qual foi a sua colocação? Se apresenta aí para a galera, fala a tua área. Boa noite, meu nome é Sebastião. Eu sou cirurgião dentista e eu fui aprovado em segundo lugar no concurso da Secretaria Municipal de Palmas Tocantins, né? No concurso da SEMUS. Fui aprovado em segundo lugar. Os três primeiros lugares, na verdade, obtiveram a mesma nota. Foi para o último critério de desempate, que era a idade. E a satisfação assim de você tirar uma boa nota, ela é muito grande, porque para mim, na verdade, eu poderia ter ficado em último lugar, porque o salário é igual, né? Mas assim, é uma sensação indescritível, né? De você ser aprovado, de você conseguir mesmo alcançar aquele objetivo que você tinha em mente. Eu acho que o concurso que tu fez, especialmente para o teu cargo, é um concurso emblemático. Primeiro, porque foi um concurso difícil, os critérios de eliminação da COPESE foram acima do comum, a prova foi uma prova difícil. E outra coisa também, é uma área que, assim como o direito sofreu muito e agora já está dessa forma, de certa forma tem muitas pessoas se formando em odonto e a concorrência está maior, né? Não é um concurso agora qualquer que você chega ali tem pouca gente, não. É um concurso que tu vai ter concorrência, a turma está querendo entrar, né? Então, eu acho bem legal, assim, foi um concurso muito concorrido, concurso difícil. Agora me fala uma coisa aqui que eu quero saber muito. Como é que foi tua sensação de tomar posse? Tu me contou que tu acordou cedinho, foi o primeiro a chegar. Como é que foi isso aí? Nós tínhamos como base o concurso do quadro geral, que aconteceu mais ou menos umas 3 semanas antes, né? E aí, eu me baseei por aquela lista de documentos que eles pediram para o pessoal do quadro geral tomar posse. E aí eu pensei assim, cara, a prefeita está falando que vai dar posse esse ano ainda, e eu estou vendo o empenho da prefeitura em dar posse, eu vou atrás desses trem. Aí eu fui atrás de toda a documentação, enchi 3 pastas, cheguei lá com minhas 3 pastinhas debaixo do braço. Aí saiu a nomeação, né, na terça passada, na terça-feira, e aí eu cheguei lá cedo. Aí o pessoal falou assim, a moça falou assim pra mim, você acordou cedo, hein? Em tom de brincadeira, né? Aí eu falei assim, eu não acordei, porque eu nem dormi, eu tô aqui para tomar posse. Fiquei lá com as minhas pastinhas de documento na mão, e aí já tomei posse no dia seguinte da nomeação. Isso que é vontade, né? Isso Quando eu passei no concurso, eu tive uma sensação muito boa, Sebastião, que foi assim, cara, de ter a sensação de que tudo valeu a pena, né? A gente tira um peso das costas, cara. É muito indescritível, né? Muito bacana. é muito bacana. É um peso, porque assim, é um peso que a gente se coloca, né? Eu creio muito que o maior inimigo do concurseiro, de fato, é ele mesmo. Porque em todo esse tempo de preparação, a minha maior dificuldade foi controlar a minha ansiedade, sabe? E não adianta, porque tu passa aí meses, às vezes mais que um ano, se preparando, e aí você deixa que a ansiedade te elimine da prova, né? Porque a ansiedade ela tem essa capacidade de te tirar totalmente do eixo. Então, assim, eu acredito que você tem que estudar com estratégia. Nós montamos a nossa estratégia, né? Nós vimos lá o edital anterior, quando a gente fez todo aquele estudo há mais de um ano atrás, né? Foi em abril de 2023. Eu acredito que a estratégia ela é muito importante, né? Para poder alcançar o objetivo.
você tem que também saber sua forma de aprender, o que que não dá certo para mim, o que que eu sabia que eu tinha certeza que não dava certo para mim. Era eu ir para uma sala de cursinho preparatório, uma sala com aulas presenciais. Eu sei que aquilo não ia dar certo para mim. Então, acho que você se conhecer é muito importante, porque seria tempo, seria perda de tempo para mim. Seria um tempo que eu gastaria, um dinheiro que eu gastaria e que não teria o retorno que eu gostaria, que era a aprovação. Porque eu não aprendo dessa forma. Então, você tem que saber como você aprende. Perfeita colocação, né. Quando a gente conversou, para quem não sabe, o Sebastião ele foi meu aluno na minha mentoria, né, então eu fiz uma mentoria com ele, que praticamente foi uma consultoria, a gente conversou, e ajudei ele a montar a estratégia de estudo dele, com base nessa forma que ele acha melhor estudar, que ele é mais adaptado a estudar, né. A gente fez uma estratégia de estudo focada em leitura, focada em revisão, focada em resolução de questões. Sebastião, como é que essa estratégia da mentoria te ajudou? Como é que eu te ajudei nesse caminho, assim? Tu lembra de algum ponto específico que foi forte para você? Como é que foi? Eu tinha alguns dias de final de semana livres, então a gente montou a estratégia para esses dias. Então isso foi importante. Nesse dia que eu tinha um dia inteiro, eu estudava assim ali 8 horas por dia. Nesse dia que eu tinha o dia inteiro, um sábado ou um domingo, né? Porque eu trabalho com plantão, né? Então ali naquele dia que eu ficava livre, eu estudava e nos momentos em que eu tinha que ficar ali me desdobrando entre trabalhar, no intervalo de uma coisa e outra, eu usava para resolver questões, que foi uma das nossas alternativas, né? No dia, porque assim, eu falei para você que eu tinha dificuldade de estar absorvendo o conteúdo ali e eu sair do foco, alguém me interromper. Então, nesses dias, eu não podia absorver conteúdos novos. Então, nesse dia, eu tirava o dia inteiro. Ah, vai ser um dia que eu vou ter meia hora no início da manhã, mais próximo do almoço eu vou ter 1 hora. Então, nesses dias, eu fazia resolução de questão, que é algo que eu não precisava ali de um raciocínio muito longo e que eu poderia ser interrompido, que não iria me atrapalhar, porque numa questão você gasta 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos no máximo, né? Então, assim, era uma coisa que eu usaria aquele dia, mas eu também não perderia aquele dia de estudo, né? Perfeito, né, porque dentro da tua organização, você pegava esses horários que tu tinha, resolvia questões, porque a questão é rapidinho ali, né, e é isso, é estudar e adaptação, né, tu pega o Eu tempo que você tinha, né? Eu tem. não podia abrir mão de trabalhar. Então, entre um paciente e outro ali, eu usava 10 minutos, 5 minutos para poder fazer ali 2, 3, 4 questões. É bom falar esse detalhe, né, que você estudava e trabalhava, né, sempre estudou e trabalhou, não foi E uma pessoa trabalho que tinha esse muito, né? privilégio. Uma carga horária de uma carga horária fixa de 144 horas mensais, mais o consultório também ao mesmo tempo. Então, assim, simultaneamente, não era uma carga horária simples, 144 horas semanais fixas, mais as horas do consultório, que aí são variáveis, né? Não é o tempo todo que eu estava com o paciente no consultório. Perfeito, Sebastião. Sebastião, em algum dos concursos que você fez, tu usou alguns materiais meus, né, como, por exemplo, questões comentadas, alguns esquematizados e tudo. E como é que esses materiais te ajudaram? Esses materiais, eles me ajudaram da seguinte forma. Quando eu vejo uma questão já elaborada, quando eu estudo com base em questão comentada, e aí eu parto para o conteúdo seco ali depois, para a lei, né? Eu ali estudando a lei, eu consigo imaginar o que vai ser cobrado, o que não vai ser cobrado. Então, quando você estuda por questões comentadas, você sabe exatamente o que esperar do conteúdo. Você pega aquela lei ali seca com 180 artigos para estudar, aí você está passando lá, né, no meu caso, que eu pego a grafite, né,
e vou passando, e aí depois o que é importante eu passo marca-texto. Então, você sabe o que vai ser cobrado, então você tem um foco na hora de estudar maior para aquilo que você já viu numa questão, ou para aquilo que no comentário de uma questão você viu que é o que vai ser cobrado na questão. É como se você já estudasse voltado para aquilo, né? Você já estuda sabendo o que vai te servir daquele estudo, né? Perfeito. Tu acha que então, por exemplo, o meu material, o fato de ter um material direcionado para um tipo específico de concurso, acaba ajudando no final das contas? Com certeza, porque o teu material comentado, ele contextualiza e ele dá uma direção, ele dá o norte, ele se situa, né? Porque, por exemplo, eu sou da área da saúde, né? Uhum. Agora está vindo aí o concurso da educação. Então, somos profissionais da saúde, são professores. Então, a gente não tem ali uma familiaridade com leis, né? Perfeito. Então, assim, é importante para poder te situar dentro daquele universo, que é o universo do direito, da legislação, né? Certo. Agora, qual que você acha que é o grande diferencial de ter uma pessoa te orientando, né? Porque no seu caso, eu te orientei como estudar, né? No caso, na mentoria. O que que você acha que é um grande diferencial de ter uma pessoa falando assim, cara, acho que faz isso, faz aquilo? Eu acredito que na formulação da estratégia, sabe? A formulação da estratégia de estudo, porque quando eu cheguei para a nossa mentoria, eu sabia qual era a forma que eu não poderia estudar, que eu estaria perdendo tempo. Por exemplo, eu já falei assim, eu não perco tempo com aula presencial em curso preparatório, né? Não que seja errado, mas não é a minha forma e não é a forma da maioria das pessoas estudarem. Só que muita gente não sabe disso. E aí a pessoa precisa saber qual que é a melhor forma que ela tem de aprender. As nossas estratégias que a gente formulou, né, você fez no Excel para mim, né, as tabelas, as formas que eu tinha para estudar. Então, aquela estratégia ali foi a forma principal que teve para que eu pudesse me nortear nos estudos, né? E a identificar as minhas fragilidades também. É importante você saber as suas fragilidades. Sim, Né? quando eu indico, quando eu oriento alguém para estudo, né, eu sempre tento focar nessa questão de focar em assuntos mais cobrados, fazer a parte chata que é ler a lei seca, né? A gente conversou bastante sobre isso. E também focar nos seus pontos fracos, né? Não dá para tratar todos os assuntos com a mesma forma, afinal de contas, se é um ponto fraco teu, você precisa fortalecer aquele teu ponto fraco para a prova, né? Sim. Eu, Agora, pode falar. eu tinha uma familiaridade grande com a legislação sanitária, porque eu já tinha estudado a legislação sanitária em outros momentos, então eu já tinha todo uma familiaridade mesmo com essa parte. Mas com a questão de lei orgânica, de lei orgânica não, né, lei orgânica do município, né? Sim, E Estatuto do Servidor. Isso para mim foi totalmente novo. E no concurso esse foi o grande divisor de águas e o que mais eliminou os candidatos, né? eliminou. Eu conheço pessoas que acertaram 80% da prova, mas foram eliminadas. Isso é muito triste. Então, assim, isso é para as pessoas aprenderem a focar nas fragilidades dela, né? E assim, eu pensei o seguinte no começo. Eu fiz a faculdade muito bem feita e aquela parte específica era gigantesca. Aí eu ficava pensando assim, como que eu vou estudar 5 anos de faculdade para esse concurso? Então eu meio que vi que aquela não era a minha fragilidade e pensei assim, vou para a legislação. A legislação é o meu ponto fraco. E realmente a legislação era meu ponto fraco. Eu fiz Perfeito. a prova do quadro geral como treineiro, né? Porque era na mesma banca, seriam provas próximas, aí eu pensei assim, vou fazer para treinar. No concurso do quadro geral, eu iria ser eliminado na legislação. E aí faltavam 3 semanas para a prova, né?
E aí, o que eu fiz? Eu passei 3 semanas me desdobrando somente em legislação do município de Palmas. Porque a legislação do município de Palmas me eliminou no quadro geral. E eu não poderia permitir que ela me eliminasse no concurso que eu sempre quis, que era o da saúde. Tá aí a experiência, né? É, Fica a dica para a turma que está estudando para os concursos novos que estão chegando, que não dá para brincar com matéria, né? Tem que fechar bem para não zerar. então, se você se garante em alguma coisa, seja história e geografia, seja em português, seja na sua parte específica da sua graduação, não perca tempo, vai para a sua fragilidade. Vai para a sua fragilidade. Essa é a maior, eu acho que é a dica que eu daria para as pessoas seria essa, né? Foque no seu ponto fraco. Mas Perfeita não observação. como um inimigo. Veja isso como uma vantagem, porque se você tem capacidade para identificar o teu ponto fraco, você está na frente da maioria das pessoas, porque tem muita gente que nem sabe identificar o próprio ponto fraco. Perfeita observação. Outra coisa também que a gente viu na época que você estava estudando foi que nós conversamos sobre alguns materiais teóricos que eventualmente tu precisaria passar de forma rápida por eles, né? E a gente até fez uma pesquisa para ver qual tipo de material a gente encontrar, e a gente acabou até encontrando os materiais, e a gente sempre conversava, utilizar material simples, objetivo, material não muito denso, né? Tu chegou a usar algum desses materiais mais resumidinhos? Usei bastante. Eu usei aquele manual lá com 1000 páginas, mas só com esquemas para a parte de odontologia, né? Para a parte de odontologia. Mas assim, para te falar a verdade, eu estudei isso mais ou menos no máximo 2 semanas. Perfeito, E eu me preparei para esse concurso durante 14 meses. Então, perfeito. assim, eu sabia que a minha parte de odontologia, eu sabia que a minha parte específica não era o ponto fraco. Eu sempre soube que o meu ponto fraco seria legislação. Esse material serviu para você fazer uma revisão, por exemplo, né? Dar essa Então, rapidinho ali e ajudar, assim. mas o material mais importante para mim foi o seu material de lei orgânica do município de Palmas e de Estatuto do Servidor. Foi o material mais importante porque ele conseguiu me situar em uma área que não era a minha área de... Não era minha praia, né? Não Aham. era minha praia, o direito não é minha praia, mas aí foi uma forma de compreender melhor, né? Muito bom. Sebastião, para a gente fechar, meu querido, qual que é a mensagem que você deixa para essa turma que está estudando para um próximo concurso aí? Você agora como o mais novo concursado do momento, o que você diria para essa turma que está aí nessa labuta, né? Porque não é fácil a vida de concurseiro. Não, não é fácil, apesar de que eu vivi somente 14 meses dessa vida, tem gente que vive mais tempo, né? Mas foi um ano assim de muita tensão, de muita ansiedade. E aí eu consegui ver que a ansiedade ela é o maior inimigo do concurseiro, né? O ponto positivo que eu acredito que me aproximou de passar foi sempre acreditar. Eu sempre acreditei, eu sempre me via lá. Eu me via tomando posse, eu me via trabalhando, sabe? Então eu conseguia visualizar isso, eu consegui colocar esse sonho assim muito real na minha cabeça. Mas a parte que mais me prejudicou foi a minha ansiedade. Se eu não tivesse controlado ela com terapia, com psicoterapia, talvez eu não tivesse conseguido passar. Então, assim, imaginar que o melhor que você faz é estudar, que você tem que estudar da forma que dá. Não adianta você pensar assim, eu deveria estar estudando de tal forma. Não, se você sabe que você aprende dessa forma, dessa maneira, e você só pode estudar 30 minutos por dia ou 1 hora por dia, é isso que você vai fazer. É o que você pode. É o que está dentro da sua possibilidade. E não ficar Sim. usando isso contra você. Você não usar isso contra você, né? E nem como desculpa, né? Talvez, assim, por ter pouco tempo. Porque às vezes é nesse pouco tempo mesmo que muita gente é aprovada, igual você falou pra gente, né? Sim. Sim, é não usar isso contra você, é usar isso ao seu favor.
Aham. Ao invés de ficar me lamentando que eu tenho dificuldade com legislação, eu identificar que esse é o meu ponto fraco e não ver isso como um defeito, mas ver isso como uma vantagem, porque tem gente que não consegue nem identificar o seu ponto fraco. Então, se você tem um ponto fraco, vai atrás de melhorar nele, né? E foi isso que Pega eu o fiz seu ponto com o fraco. seu material. E eu pedia, né, o material e eu falava assim, tem algum material a mais que você tenha? Eu tenho bastante coisa sua aqui, eu acho que deve ter uns 5 ou 6 materiais, inclusive alguns materiais que são sobre o mesmo assunto, só que são diferentes, porque você fez em momentos diferentes, né? Eu acho que você fez um antes e a outra era mais recente, mas eu estudava pelo mais antigo e pelo mais recente. Eu lembro que tu me pediu o material e como tu foi meu mentorado, eu te enviava, né? Acho que isso acabou te ajudando, então. Que bom saber disso. Eu fico muito grato e feliz por participar dessa trajetória, porque o concurso foi muito importante para mim, né? Como instrumento modificador da minha vida, e eu imagino como isso é transformador para você, para outras pessoas. Fico muito grato. Muito. Era um sonho para mim, né? Eu sou filho de pai e mãe que são concursados, eles já estão prestes a se aposentar. Então eu sempre via isso como um objetivo, né? Ser concursado também, um dia, igual meu pai, igual a minha mãe. E eu sou apaixonado também pela minha profissão. E eu queria fazer a diferença naquele lugar. Eu queria poder fazer o meu melhor, o que eu já fazia no consultório, também para as pessoas, trabalhar na assistência, trabalhar, sei lá, se for para trabalhar na gestão também, independente do que eu trabalhar, eu vou estar ali colocando o meu melhor. E o serviço público precisa de pessoas assim, que tenham comprometimento e que queiram, né, é, dar essa contrapartida, né? Fazer a diferença na vida das pessoas, né, que a gente atende, né? Realmente, o serviço público precisa muito disso. Muito bom ver você assumir com tanta paixão, assim, sabe, com tanta vontade. E é isso mesmo, né? Que o serviço público precisa de pessoas que queiram estar lá. Sim. Sebastião, meu querido, para mim é uma honra e um prazer enorme te receber aqui, tá bom? Te deixo um Obrigado. abração. Muito obrigado por topar vir aqui conversar. Esse homem é difícil de agenda, meu Deus do céu. Tô desde 2000 antes de Cristo tentando falar com ele, mas hoje a gente conseguiu. Graças a Deus deu certo, né? Deu certo, viu? Muito obrigado, meu querido. Quando eu for em Palmas, vou ir te visitar, fazer uma visita aí no seu consultório. Quem sabe fazer uma harmonização facial. Vai ser um prazer atender você e a Gabriela, minha amiga. Né? Eu trabalhei com a Gabriela no meu primeiro emprego, que foi uma repartição pública, né? Federal. Na Funasa, né? Foi na FUNASA, Fundação Sim, Nacional de Saúde. sim, E perfeito. aí Gabriela você é minha são pessoas esposa. muito queridas para mim, viu? E você se tornou mais querido ainda por fazer parte desse momento tão, né, dessa virada de chave na minha vida aí, que foi me tornar um funcionário efetivo. Muito bom, né? Servidor público efetivo entrando pela porta da frente. Não tem coisa melhor, né? Meu contra-cheque não tem mais lá contratual, agora é É. efetivo. Ai, muito bom, Sebastião. Um abraço, meu querido. Uma ótima noite para Um você. abraço, Fique bem. muito obrigado, viu?